A Covid-19 já figura como a maior causa de mortes em Minas Gerais neste ano de 2020. Em 8 meses, a Covid-19 foi mais letal que as principais causas de morte em todo o ano passado em Minas Gerais. Pelos dados da Secretaria Estadual de Saúde, até esta quinta-feira, 10.187 pessoas morreram em decorrência da Covid no estado. Entre janeiro e dezembro de 2019, as doenças cardiovasculares foram as mais fatais. Levaram 9.803 mineiros a óbito. Em segundo lugar estão as gripes e pneumonias, com 9.309 mortes. E, na sequência, os infartos, com 8.475 vítimas fatais. E os casos de Covid não param. Com o aumento, o governo endureceu, tanto que mais da metade do estado regrediu nas ondas do Minas Consciente. Nas últimas 3 semanas, nós estamos notando um aumento da demanda por internações em leitos de terapia intensiva. Efetivamente, há um aumento de incidência dos casos de Covid no estado e é fundamental que todas as pessoas do estado, todos os cidadãos, inclusive gestores de saúde, estejam alinhados no sentido de aumentar as medidas de distanciamento social e, mais do que isso, aumentar a efetividade do distanciamento social. Ainda de acordo com o Estado, a ocupação de leitos está sob controle, com 68,7% dos leitos clínicos e 65,3% dos de UTI preenchidos. Mesmo com o crescimento de casos e maior demanda de internações, o secretário de Saúde entende que isso não significa uma nova onda da Covid-19. Nós estamos tendo uma flutuação maior que vem de um momento de exposição maior das pessoas, um feriado longo que teve, um processo eleitoral que naturalmente teve um pouco mais de mobilidade nas ruas. Com o coronavírus, sem dar trégua, o pedido por cuidados é reforçado. E as pessoas não podem de forma nenhuma achar que a epidemia está controlada ou que ela acabou. Ela não acabou, não vai acabar tão cedo e nós vamos ter que continuar convivendo com essa epidemia, sobre risco de descontrole. Isso acontece. O nosso RT ele tem se mantido entre 1 e 1,1, isso tem flutuado, o ideal seria que ele estivesse abaixo de 1. Os números impressionam, né? Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia. Ludmila, boa noite. Portanto, nós temos aí essa informação deste número crescente de casos de Covid, matando mais e sendo mais fatal do que outras doenças no estado. Pois é, Odair, hoje, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham aí o NTV News, agora com a análise da notícia. Hoje, nessa coletiva de imprensa presencial, nós tivemos o secretário de Estado da Saúde fazendo algumas pontuações sobre a Covid-19, sobre essa demanda crescente de leitos, questionado sobre, por exemplo, se o hospital de campanha de Belo Horizonte seria reaberto. O secretário disse que não, e se houver uma demanda maior no interior do estado, haverá um diálogo com o gestor e medidas serão tomadas, segundo disse aí o secretário. Também ele falou sobre a probabilidade de Minas liderar uma pesquisa junto com a COVAX sobre a criação de uma vacina para o coronavírus. Há uma intenção inicial de que isso aconteça, não há nada fechado, mas há essa conversa Minas Gerais que a gente percebe que fica um pouco recuado, né, Odair? Fica esperando o que vai acontecer com outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, para só depois se pronunciar a respeito. Mas o secretário foi enfático nessa questão que o estado vive um momento de flutuação, e com mais casos evidentes de Covid-19, numa aproximação aí de fim de ano, festas, e há essa preocupação do Estado com a disponibilização atual de leitos. A gente viu aí, nessa reportagem, que leitos clínicos e de UTI estão com menos de 70% a ocupação média no estado. A gente tem que avaliar região por região. E olha daí que a gente teve aí mais macro-regiões na onda vermelha, sinalizando que Minas Gerais vive sim o sinal de alerta para a Covid-19, não diferente aí de outros estados do país que também vivem situações complicadas de aumento de casos, de registros,
E muito disso, como bem o secretário disse, desse aumento de casos em Minas Gerais, é fruto mesmo desse comportamento das pessoas, mas aí vai aquela questão que a gente tem que analisar. É o Estado que encabeça as medidas, principalmente daquelas cidades que participam do Minas Consciente. E aí os municípios seguem as diretrizes do Estado. Então o Estado tem que capitanear aí essas medidas e hoje nessa coletiva ele colocou muito a responsabilidade para os municípios, mas a gente não vê semana a semana essas reuniões sendo realizadas e o Estado estabelecendo medidas. Talvez não seja a hora de estabelecer esse diálogo município ou de micro-regiões para micro-regiões para estabelecer uma realidade melhor do coronavírus no Estado, hein, Odair? Deveria. Agora tem uma outra questão aí, Ludmila, nesse material que você produziu, que fala justamente dessa questão de ser mais letal, tá? Causa ser um fator maior de morte. Ao longo desses 9 meses de pandemia, muitas pessoas, inclusive negacionistas, começavam a dizer, não, mas a Covid mata menos do que a gripe matou no ano passado. Aí caiu por terra isso. Não, mas a Covid mata menos do que o trânsito. A Covid matou mais. A Covid mata menos do que a violência. A Covid está matando mais que a violência. Então são números que a gente precisa considerar, né? Exatamente, tá aí, a gente tem o ranking de doenças, estabelecemos os rankings de doenças em paralelo com as mortes de Covid-19. Então não dá para falar, nossa, mas tantas pessoas infectadas e menos mortes diante a quantidade de registros, mas a gente já falou várias vezes que numa pandemia é esperado que mais pessoas se curem da doença do que morram. E aí, graças a Deus, e ainda bem que a medicina avançada nesse sentido, a gente tem esse momento de comemoração também nessa pandemia. Temos muito mais curados que mortes e que esse número possa frear o quanto antes, porque a gente não quer perder nenhuma vida. Mas nesse combo geral, se a gente analisa essas doenças, a gente percebe, reiterado aí com os números, é maior sim o número de mortes provocadas por conta da Covid-19 também em Minas Gerais. Vamos aos números locais então, vamos falar da Covid em Patos de Minas, esse comparativo que está aí na tela entre ontem e hoje, Ludmila. Os números estão em alta em Patos de Minas, uma vez que a gente teve mais de 30 casos registrados hoje, novamente, né? Daí uma questão que preocupa muito, além dos novos registros, 34 novos registros, essa semana não deu fôlego aí com baixa de números, pelo contrário, e a gente sabe que esse número poderia ser muito, muito, muito maior, porque a UPA, por exemplo, não tem testado nem a metade dos pacientes que dão entrada na unidade com sintomas da Covid-19. Então, assim, é um retrato parcial de uma realidade, mas o que a gente percebe analisando esses números é que tem sim tido uma crescente em Patos de Minas, 34 novos casos aí confirmados em 24 horas, e outro dado que chama atenção e preocupante também é com relação a mais doentes, mais pessoas doentes se recuperando em casa dia a dia. Olha só, são mais 20 pessoas em isolamento domiciliar e praticamente com relação à questão de internações não dá trégua. Os números não dão trégua, mais pessoas necessitando de intervenções médicas, seja em leitos clínicos e também de UTI, Odair. Agora, a taxa de ocupação, a gente precisa analisar também, né, Ludmila? Essa estrutura que a gente tem aí em Patos de Minas, tanto para os locais, para quem mora em Patos, como para aqueles que vêm para Patos de Minas, que é a referência aí para poder atender tanto na rede pública quanto na particular, né? De ontem para hoje teve um salto grande com relação ao percentual de ocupação de leitos clínicos e de UTI. E quando a gente analisa ali a demanda dos leitos de UTI públicos e privados, olha só, quase 82% de ocupação, já ultrapassou aquele limite tolerável aí. Se a gente analisa, mas olha ali o percentual de UTI em hospitais públicos, né, que aí a gente coloca na conta o HRAD e o hospital de campanha, mas olha só o percentual que estava ontem, olha só o percentual que estava hoje. E se a gente comparar os percentuais dos dias anteriores, estava num patamar muito menor do que a gente tem visto
ao longo dos dias. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, porque dia a dia vão se somando ali 1, 2, 3 pontos, 4 pontos, e aí o que acontece nessa soma geral é um momento em que, como você falou algumas vezes aí no jornal, o sinal é de alerta e vermelho para Patos de Minas.